Submerso na água profunda, o coitado luta para respirar enquanto bolhas escapam de sua boca. De pé em um armazém escuro, uma voz misteriosa exige que os homens o tirem da piscina imediatamente. Sendo arrastado por dois caras musculosos de terno, o homem encharcado é chamado de oficial porco imundo. Olhando para seus documentos oficiais, os bandidos percebem que este alvo é na verdade um membro da força policial. Ofegante por um pouco de ar fresco, o cativo retribui o olhar com um olhar de puro ódio por esses criminosos. Sentado calmamente em uma cadeira de plástico, o homem loiro tatuado segura uma lâmina afiada enquanto espera por ordens. Olhando por cima do ombro, o subordinado grita para seu líder para perguntar o que deve ser feito com o prisioneiro. Enquanto pesca na piscina coberta, o chefe assustador revela que a coisa que ele mais odeia neste mundo é a lei. Mostrando apenas sua silhueta escura, o chefe declara friamente que eles devem acabar com o cara, já que ele é um detetive. Levantando-se de seu assento, o líder gigante exibe uma enorme tatuagem de demônio cobrindo todas as suas costas musculosas. Sentindo-se bastante nervoso, o bandido loiro menciona que acabar com o homem da lei pode trazer muita atenção para a gangue deles. Caminhando lentamente pelo chão de concreto, os passos pesados do chefe ecoam por toda a sala silenciosa. Tentando manter a calma, o capacho explica que as coisas ficarão confusas demais se eles realmente tocarem em um oficial. Segurando a arma com firmeza, o chefe promete cuidar de tudo sozinho para evitar mais reclamações. De pé diante do homem amarrado, o líder massivo se prepara para lidar com o problema de uma vez por todas. Dentro do armazém escuro, o subordinado promete ao seu líder que resolverá a situação com muita discrição. De repente, o chefe massivo atinge seu próprio soldado enquanto o cativo amarrado assiste a cena em completo silêncio. Parecendo chocado, o homem tatuado sente o impacto e se pergunta por que seu próprio superior o está atacando agora. Agarrando-o pela garganta, o gigante musculoso não mostra misericórdia enquanto um pouco de sangue começa a escorrer da boca do cara. Enquanto o traidor grita de dor, o chefe menciona que qualquer agente infiltrado encontrado no grupo deve ser eliminado. Olhando com uma expressão sombria, o líder revela o segredo de que a pessoa que ele acabou de atingir também é na verdade um infiltrado. Explicando que havia dois oficiais infiltrados, o chefe pergunta se ele realmente achou que poderia continuar fingindo para sempre. Percebendo que seu disfarce caiu, o espião começa a chorar porque sabe que as coisas estão prestes a ficar muito ruins. Sentado por perto, outro cativo ri e zomba do cara, chamando de policial sujo na frente de todos. Desesperado por sua vida, o homem implora por uma segunda chance para se juntar ao grupo e deixar sua vida antiga para trás. Aceitando o pedido com um sorriso assustador, o líder lhe dá as boas-vindas à família enquanto o traidor se sente aliviado. Jogando de lado como lixo, o gigante lembra ao homem que ele nasceu um porco e não pode mudar sua natureza. Se ele realmente quer fazer parte do grupo criminoso, o chefe diz que há uma maneira especial de renascer. Desferindo um soco enorme, o chefe explica que ele deve morrer primeiro antes de se tornar um verdadeiro membro da família. Voando pelo ar com a força do golpe, o ex-oficial percebe que seu fim finalmente chegou. Submerso na água, um homem grita sobre o quanto odeia certos oficiais enquanto luta contra seu destino. Mergulhando no azul profundo, alguém o segue porque o narrador menciona que há um tipo específico que ele odeia mais. Mostrando suas tatuagens enormes, o cara principal parece assustador enquanto segura uma bebida em uma sala escura e misteriosa. De pé atrás de seus subordinados, ele fala sobre como as pessoas tentam traí-lo planejando as coisas em segredo. Apontando para frente, o chefe diz que este oficial é diferente, então ele o deixará partir com alguma dignidade. Chamas consomem tudo à vista enquanto o grupo caminha calmamente pelo calor como se nada estivesse acontecendo. Afastando-se do caos, o homem tatuado exibe sua força enquanto o fogo ruge atrás de suas costas. Mudando para o presente, um policial de trânsito durão grita com um suspeito para dizer a verdade agora mesmo. Sentado em seu carro, o motorista parece irritado porque o oficial afirma que todos os outros já contaram a verdade. Segurando um bafômetro, o policial grande espera que os dois caras dentro do carro vermelho cooperem com ele. Erguendo-se imponente, conhecemos Marcel Du, que é um oficial de trânsito da delegacia de Jeoncheon em Seul e parece muito forte. Empurrando o dispositivo para longe, o motorista se recusa a fazer o teste e age como se não tivesse feito nada de errado hoje. Soluçando alto, o jovem insiste que não bebeu álcool embora seu rosto esteja muito vermelho. Aproximando-se da janela, o oficial tenta olhar melhor enquanto o motorista diz para ele se afastar.
Farejando o ar, o homem grande nota um aroma muito familiar que confirma suas suspeitas sobre o suspeito. O motorista parece totalmente estressado enquanto pensa em como ele só quer ir para casa agora mesmo. Pisando fundo no acelerador, o criminoso decide fugir e escapar da polícia. Percebendo que o bandido está fugindo, os policiais gritam para ele parar, mas o carro vermelho foge rápido. Pendurado na lateral do veículo em movimento, o oficial massivo se recusa a soltar apesar da alta velocidade. Parecendo aterrorizado, o motorista vê o homem grande olhando para ele enquanto calmamente diz para ele encostar. Correndo a 80 km/h, o carro desvia enquanto o cara pesado permanece grudado na porta. Mesmo nesta situação louca, o homem da lei se sente entediado e apenas gostaria de estar de volta em sua casa descansando. Apertando sua pegada, o herói cerra o punho e se prepara para acabar com essa perseguição de uma vez por todas. Estraçalhando o vidro com um movimento poderoso, o cara forte alcança o interior para agarrar o criminoso em pânico. Soltando a estrutura, o protetor voa pelo ar enquanto o carro começa a girar fora de controle. Rolando pelo pavimento duro, o homem gigante atinge o chão, mas parece completamente bem após a queda. Derrapando alto, o carro esportivo vermelho desliza pelas faixas e perde todo o seu equilíbrio na estrada. Colidindo com um poste com um grande estrondo, o veículo finalmente para completamente após a longa perseguição. Levantando-se lentamente, o protagonista menciona que apenas queria parar o carro e olha para os destroços. Espreitando dentro da cabine, ele vê que os suspeitos estão totalmente nocauteados após o forte impacto contra o poste. A noite cai sobre a cidade enquanto as luzes da rua iluminam algumas pequenas barracas de comida em um bairro silencioso. Parecendo bastante irritado, Seldu ouve alguém chamando de pivete enquanto tenta manter a calma. Sentado do outro lado da mesa está o chefe Lee Sang-yong da divisão de trânsito, que reclama que o cara causou problemas novamente. Batendo na mesa, o cara grande argumenta que o verdadeiro problema são os idiotas bêbados ao volante e não ele. De repente, um jato de líquido atinge o protagonista bem no rosto enquanto ele se pergunta por que tudo sempre sobra para ele. Dizendo ao pirralho para mostrar algum respeito, o chefe pergunta se é realmente necessário espancar todo motorista bêbado que ele vê. Mencionando a falta de orçamento por causa de todas as coisas que o homem volumoso quebra, o chefe se arrepende de tê-lo escolhido para o trabalho. Golpeando seu punho pesado para baixo mais uma vez, o jovem exige ser colocado de volta em campo porque está cansado de esperar. Parecendo muito frustrado, ele lembra o homem mais velho sobre a promessa de trabalhar em crimes graves em vez de trânsito. Pensando sobre a situação, o chefe comenta sarcasticamente que crimes graves são exatamente o que o cara musculoso causa. Apontando para um documento de 1993, o superior mostra que seu subordinado é quem está causando grandes incidentes. Segurando a cabeça de dor, o chefe menciona que já está morrendo de tanto lidar com um grupo chamado Facção Real. Parecendo exausto, o homem mais velho simplesmente diz que é uma coisa quando o protagonista curioso pergunta do que se trata esse grupo. Exigindo saber mais detalhes, o oficial forte atinge a mesa com tanta força que uma garrafa começa a deslizar para fora da borda. Estrepitando no chão, a garrafa se estraçalha em pedaços enquanto os dois homens encaram a bagunça criada por outro acesso de raiva. No início vemos um grupo de caras de terno que pertencem à perigosa gangue Facção Real. Após a guerra contra o crime de 1990, um chefe explica como o grupo nasceu de uma divisão lendária. Falando sobre o poder deles, aprendemos que o presidente Zhang é quem os esconde enquanto controla muitos políticos. Enquanto ouve a história, o cara grande percebe que eles têm tanto história quanto uma empresa enorme os apoiando. Não mostrando misericórdia, esses criminosos estão em um nível diferente porque parecem ter 0 pontos fracos. Investigar a gangue foi um erro fatal, já que 2 oficiais infiltrados foram encontrados mortos atrás da fita isolante policial. Ouvir sobre os policiais mortos deixa o homem nervoso, mas seu amigo diz que o grupo é protegido demais. De pé com uma tatuagem enorme nas costas, vemos o chefe Jotai Seup, que é um lutador lendário. Mantendo seu rosto escondido, o líder nunca aparece pessoalmente, tornando um pesadelo total capturá-lo. Planejando seu próximo passo, eles querem ligar o chefe ao presidente corrupto para derrubar ambos. Ouvir esse nome específico novamente faz o protagonista parar e pensar de onde ele o conhece. Relembrando o passado, seu companheiro menciona que o criminoso costumava ser um boxeador de uma família rica. Percebendo de repente a conexão, o homem grande parece chocado ao se lembrar de seus antigos dias de escola.
Voltando ao ensino médio, vemos dois adolescentes se enfrentando dentro de um ringue de boxe durante uma luta. Exibindo um recorde imbatível de 26 vitórias e um empate, o chefe sempre foi um monstro. Começando com a história do boxe, um lutador lendário esmagou o torneio de novatos e conquistou o título de campeão facilmente. Apesar de ser tão incrível, este atleta famoso desapareceu sem deixar vestígios um dia e deixou todos se perguntando o que aconteceu. Relembrando aqueles tempos, um cara massivo chamado Jotai Seup lembra como eles costumavam lutar um contra o outro constantemente. Sentado sozinho no vestiário, ele encara a tela enquanto assiste seu antigo rival celebrar uma grande vitória. A televisão mostra a estrela levantando um troféu de ouro bem alto porque ele estava realmente no topo do mundo naquela época. Coberto de hematomas e bandagens, o grandalhão parece bem acabado enquanto reflete sobre sua própria jornada difícil. Mudando a cena para as ruas da cidade, vemos algumas tendas brilhantes onde as pessoas se reúnem para beber e comer tarde da noite. Fileiras de garrafas vazias estão sobre a mesa como um sinal de que esses dois indivíduos estão bebendo há bastante tempo. Parecendo totalmente embriagado, o atleta resmunga sobre como aquele maluco é a única razão pela qual ele sequer começou a treinar. Reclamando com seu amigo, ele menciona como aquele cara é pago para vencer enquanto ele apenas é punido por suas ações. Pensando no passado, o homem mais velho diz que deveria ter se tornado um criminoso se soubesse que as coisas terminariam assim. Percebendo que foi longe demais, o gigante bêbado ri e diz a Marcel do que estava apenas brincando sobre essa ideia. Apontando um dedo para ele, o companheiro menciona seu sonho de se juntar à unidade de crimes graves para mudar de vida de verdade. Confuso pelo tom sério repentino, o protagonista apenas encara de volta enquanto tenta processar o que seu amigo está dizendo. Mostrando um estaleiro sombrio cheio de contêineres, o narrador nos diz para prestar muita atenção porque as coisas estão ficando sérias. Do lado de fora, várias vans brancas estão estacionadas em fila enquanto uma voz cansada suspira por causa da longa noite. Fumando cigarros, alguns homens reclamam de trabalhar enquanto todos os outros estão festejando nas boates. Parecendo muito exausto, o trabalhador menciona como é péssimo fazer este trabalho de baixo nível por muitos anos. De acordo com algumas informações novas, um rosto novo se juntou recentemente ao grupo conhecido como Facção Real. Como esta organização costumava ter apenas lutadores, eles recrutaram um estrategista inteligente para ajudá-los a expandir. Do carro, um sapato preto polido atinge o chão para mostrar que alguém importante chegou. Curvando-se profundamente, os dois guardas cumprimentam seu superior que finalmente apareceu para verificar o progresso. Depois de remover seu casaco, o conselheiro conhecido como número 3 reclama do aquecedor cozinhando-o vivo. Ajustando seus óculos, o homem pergunta se algo estranho aconteceu antes de dizer aos outros para saírem do seu caminho. Ao lado do grande container, o chefe avisa todos para ficarem de fora ou enfrentarão sua ira. Com um aperto firme, o cara abre lentamente a porta para entrar em seu espaço de trabalho secreto longe do calor. Vendo um grupo de garotas esperando dentro da sala, o líder pergunta se elas sentiram sua falta enquanto ele estava fora. No alto da mesa, ele coloca os pés para exibir uma atitude muito relaxada na frente das mulheres. Inclinando-se para trás em sua cadeira, o cara diz para elas terem bons modos e apagarem esses cigarros imediatamente. De frente para a multidão, o especialista explica que todos trabalharão no clube principal em breve. Apontando para o grupo de mulheres jovens, o homem diz à senhora número 1 para deixar seu cartão antes de partir. Voltando-se para as pessoas mais velhas, ele as chama rudemente de titias e diz para encontrarem outro lugar para trabalhar. Fora do armazém sob o céu estrelado, o chefe dispensa o resto da equipe pela noite. Acionando seu isqueiro de prata, o cara se prepara para fumar enquanto se senta sozinho em seu escritório mal iluminado. Soltando um suspiro profundo, o gerente se encosta no sofá para relaxar após um dia muito longo. Pensando em seu passado, ele se lembra de se formar em uma universidade de ponta apenas para acabar neste trabalho obscuro. Olhando para sua companheira, ele pergunta se ela concorda com sua situação de vida entediante. Criticando a aparência dela, o líder menciona que seu visual está deixando a desejar e sugere algumas cirurgias. Olhando de volta com uma expressão preocupada, a jovem espera para ouvir o que mais ele tem a dizer. Agarrando o cabelo dela, de repente o superior a puxa para perto e diz que eles deveriam fazer algo ali mesmo. Ameaçando-a com um olhar frio, ele lembra a senhora Zarada sobre a dívida enorme que ela ainda lhe deve. De repente, uma voz no rádio interrompe o momento tenso dizendo que novas garotas chegaram para entrevistas.
Ouvindo a notícia, o chefe parece extremamente irritado por seu tempo privado estar sendo arruinado. Gritando no dispositivo, ele diz aos seus subordinados para lidarem com as novatas porque ele já está muito ocupado. Tentando escapar da situação, ela rapidamente sugere deixar as novas pessoas entrarem imediatamente. Uma porta rende abrindo lentamente enquanto alguém entra na sala sem ser convidado. O intruso loiro comenta como foi difícil entrar sorrateiramente neste local escondido. Olhando para seus próprios músculos, ele se pergunta como seu irmão sabia sobre este ponto específico. De repente, um homem tatuado enorme vestindo uma roupa minúscula aparece e cumprimenta a todos. Observando esta visão estranha, o homem de óculos fica completamente chocado e confuso. Ele grita que essas pessoas são na verdade homens ao ver um grupo inteiro deles de vestidos. Um dos gigantes explica que eles fazem parte de uma gangue que odeia a facção real. O chefe se levanta e exige saber como esses marginais conseguiram burlar toda a segurança. Eles mostram uma van com janelas escuras e explicam que os guardas pensaram que fossem mulheres. Olhando para eles através de suas lentes, o homem pensa que todos os envolvidos são completos idiotas. Olhando para o chão, ele vê que todos os seus soldados foram derrotados e agora estão inconscientes. Cercado pelo grupo musculoso, o empresário percebe que está em apuros. O líder explica que eles estão lá porque a facção real roubou seus negócios e garotas. Tremendo de medo, o homem rico oferece dinheiro e diz que pagará o que eles quiserem. Enfiando a mão na boca dele, o invasor diz que o que eles querem custará muito mais a ele. Segurando uma vítima pelo rosto, um homem tatuado assustador ameaça sua própria existência. Aproximando-se do criminoso enquanto ele explica que esta morte servirá como uma mensagem para todos os outros. Querendo ver a reação do grupo rival, o vilão continua a aterrorizar o pobre homem na sala. Vendo que a pessoa chamada Seu Sangue Yup está em sérios apuros, uma mudança repentina começa a acontecer. Segurando o microfone com força, um cantor misterioso começa a apresentar algumas letras estranhas ao fundo. Aparecendo do nada um homem musculoso gigante vestindo um vestido rosa e Maria Chiquinha exibe suas habilidades. Gritando no microfone, este cara enorme chamado Marcel parece estar gostando de sua própria performance. Parando a música, de repente o gigante travestido olha para os criminosos com uma expressão muito irritada. Agarrando o braço do cantor enorme, o bandido confuso percebe que este recém-chegado não é um de seus homens. Tentando se fazer de durão, o vândalo grita com o gigante enquanto o homem grande o avisa para manter a calma. Batendo o atacante no chão com uma força insana, o protagonista diz a ele para tomar cuidado com as mãos. Explicando sua presença, o batedor pesado diz que veio para uma entrevista de emprego porque o pagamento parecia muito bom. Olhando para o chefe aterrorizado no chão, o herói se pergunta se o líder é na verdade quem precisa de ajuda. Ouvindo sobre a guerra entre facções rivais, aprendemos que alguns policiais perderam recentemente suas vidas em serviço. Partindo para a ação, a missão é clara porque o novo ajudante deve salvar o alvo do grupo inimigo. Olhando para o inimigo, o homem musculoso de vestido avisa que se eles derrubarem o chefe, as coisas vão ficar feias. Desferindo rapidamente um golpe pesado, ele explica que proteger o líder é a única maneira de ganhar alguns pontos especiais. Conforme o cara derrotado atinge o chão, o homem de terno ao fundo observa a cena caótica com um olhar muito preocupado. Olhando intensamente, o grande lutador pergunta se este favor é suficiente para finalmente conseguir algum crédito extra por seu trabalho duro. Segurando o microfone firmemente com sua mão enorme, ele se prepara para fazer algo completamente inesperado e barulhento. Batendo o dispositivo contra o chão com toda a sua força, o guerreiro cria um impacto enorme que sacode a sala. De repente, um som ensurdecedor ecoa, fazendo todos os inimigos gritarem enquanto cobrem desesperadamente seus ouvidos. Erguendo-se sobre seus oponentes confusos, o gigante vestido de rosa aproveita o barulho alto para começar seu ataque. Com um movimento rápido, ele esmurra um dos caras tatuados bem no rosto antes mesmo que eles possam tentar reagir. Voltando-se para o próximo alvo, a potência desfere outro golpe brutal que envia o homem voando pela área. Atrás dele, um dos bandidos consegue agarrar o protagonista em um aperto firme para parar sua fúria destrutiva. Sorrindo maldosamente, o atacante diz que não há escapatória agora que o cara grande está finalmente preso em seus braços fortes. Outro capanga enorme se aproxima com um porrete enquanto afirma que uma sala tão pequena é perfeita para uma surra. Reagindo rapidamente, o lutador usa seus saltos altos para pisar forte no pé do inimigo com um estalo muito doloroso.
Gritando em pura agonia, o bandido solta o aperto enquanto o protagonista encontra uma maneira de virar o jogo novamente. De repente, um punho enorme atinge bem o rosto do inimigo e o envia voando para trás com uma força incrível. Outro golpe poderoso acerta enquanto o atacante continua a derrubar cada bandido na sala. Vestindo uma roupa rosa estranha, o lutador bate o último oponente no chão com total facilidade. Sentado entre os homens caídos, o guerreiro os repreende por serem tão cruéis com uma dama. Olhando ao redor, vemos um bando de caras derrotados caídos no chão porque escolheram a briga errada. Do lado de fora, os contêineres de transporte brilham sob o céu noturno enquanto uma voz agradece ao herói pela ajuda. Ajustando seus óculos, o empresário pergunta ao lutador se ele pertence a alguma equipe específica. Baixando a cabeça, o homem musculoso menciona que já teve uma equipe, mas as coisas mudaram para ele. Afastando-se, o lutador afirma ser um lobo solitário que prefere vagar pelo mundo sozinho. Honestamente, ele só queria uma vida tranquila, mas seu senso de honra o forçou a entrar na batalha. Este homem se chama Seu Sang-Yup e ele é um líder inteligente procurando manter seu poder seguro. Mostrando uma mão coberta de vermelho, o líder percebe que definitivamente precisa de guerreiros fortes ao seu lado. Respirando fundo, o cara de óculos expira lentamente enquanto pensa em seu próximo movimento. Parecendo um pouco nervoso, o homem inteligente tenta encontrar as palavras certas para começar uma conversa real. Quebrando o silêncio, o protagonista lembra ao homem que ele na verdade veio aqui para uma entrevista de emprego mais cedo. Parado em um pátio de embarque, o homem de óculos pergunta ao cara grande se ele quer um tipo diferente de entrevista. Acenando a mão, o gigante recusa porque já deixou a vida de criminoso para trás. Frustrado pela rejeição, o recrutador grita para outra pessoa esperar um segundo. Olhando para baixo, ele menciona que o dinheiro é a melhor maneira de limpar as mãos, já que ele quer fazer um acordo. Enquanto se afasta, o terno afirma que pode ajudar o homem a ganhar 100 vezes mais do que em seu emprego atual. Virando a cabeça levemente, o grandalhão escuta enquanto o estranho diz que todo peixe pertence à água. Acendendo um cigarro, o cara de óculos explica que seu grupo é na verdade muito bem sucedido em seus negócios. Sorrindo abertamente, ele revela que a organização se chama Facção Real e convida o lutador a se juntar. Tragando o cigarro, o homem grande acha o nome do grupo interessante enquanto considera a oferta. Estendendo o cigarro, o recrutador pergunta qual será a decisão em relação à nova oportunidade de emprego. Mencionando o sonho de se juntar a crimes de grande porte, o chefe pergunta se o gigante quer trabalhar para a facção. Oferecendo um acordo, ele diz que esta missão infiltrada é a única maneira de atingir o objetivo de se tornar um policial de verdade. Abrindo um sorriso com a fumaça na boca, o lutador aceita o papel e chama o outro homem de seu novo líder. Sentado em uma mesa cheia de comida mais tarde, o bruto parece irritado enquanto quer lutar com todos à vista. Sendo respingado com água durante a refeição, ele reclama que este trabalho infiltrado é irritante demais para aguentar. O veterano diz que 1994 está chegando, então a polícia deve ser mais inteligente enquanto ele bebe sua bebida. Olhando para o sujeito durão, o homem diz a ele que ele não é mais um oficial, mas sim um membro da facção real. Um papel mostra a estrutura do grupo onde J. seu é o líder e a posição mais baixa é apenas um estagiário. A missão é encontrar evidências de crimes, então o protagonista acha que deve se tornar o segundo no comando. No entanto, o conselheiro diz que ser o capitão executor é o suficiente para ganhar a confiança total do chefe. Como o jovem salvou um membro de alto escalão antes, ele provavelmente começará com uma posição muito boa. Desferindo um soco, o estagiário pergunta se ele pode simplesmente derrubar o atual capitão para roubar o seu emprego imediatamente. O sujeito mais velho explica que esta não é uma gangue de rua comum e que tal comportamento nunca será permitido lá. Dando outro gole, ele avisa o novato para manter a calma e aprender seus costumes se quiser ter sucesso no futuro. Enquanto olha para o reflexo no vidro, o mais velho pergunta se o plano está claro o suficiente para o cara massivo. O gigante grita sua concordância, o que faz seu companheiro perceber que ele provavelmente não entendeu nada. Com um rosto sério, o herói decide que sua vida como agente da lei acabou e um novo caminho começa hoje. Afastando-se com um sorriso, o novo gangster ignora seu amigo que está gritando para ele pagar a conta do restaurante. Agora sentado em uma sala, o personagem principal é saudado com muito respeito por alguém que o chama de senhor. Mostrando uma expressão focada, o protagonista se prepara para sua nova vida enquanto perguntam se ele já fez uma refeição.
Sentado no chão, o veterano está ensinando o protagonista a cumprimentar as pessoas adequadamente e ele apenas diz sim, senhor. Olhando para o prédio do lado de fora, vemos o dormitório onde os membros da facção real ficam enquanto treinam. Dentro da pequena sala, esses estagiários vivem como estagiários de empresa e devem seguir regras rígidas para se formarem. Neste grupo, sua classificação é decidida por quando você entrou e esses dois caras estão classificados como número 2. Um membro classificado como número 3, chamado Anchove, grita com o recém-chegado por ter uma voz fraca durante o treinamento. Atualmente, em último lugar, está Marcel, do que inventa uma desculpa esfarrapada sobre seu estômago doer enquanto ele se senta ali. Anchove continua gritando com o novato e pergunta por que ele não está anotando essas lições importantes agora mesmo. Tirando um pequeno caderno de polícia, o grandalhão diz que o pegou de um policial que espancou mais cedo. De repente, um livro azul é jogado no chão e contém o código de conduta oficial para toda a gangue. Olhando de perto para a situação, o protagonista percebe que tem que memorizar cada palavra para se encaixar. Escondendo secretamente o livro, o cara infiltrado o chama de seu item de evidência número 1 para o caso. Anchove então ordena que ele comece a ler as regras em voz alta para que possa lhe dar um questionário mais tarde hoje. Enquanto está sentado no chão, o grandalhão lê que deve obedecer aos veteranos e se sacrificar pelo grupo. Seguir todas essas regras idiotas é irritante, já que ele tem que se curvar 90 graus e nunca fumar perto deles. Sorrindo para si mesmo, o veterano se sente feliz porque seus longos dias de ser o mais jovem finalmente acabaram agora. O grandalhão pergunta quando poderá liderar o esquadrão, mas todos ao seu redor ficam chocados com a pergunta ousada. Um homem rindo zomba do novato e diz que ele pode nem se tornar um membro real da gangue. Este lugar é apenas um dormitório para os novos estagiários que pertencem ao grupo da facção real. Outro veterano fuma enquanto reclama de um cachorro feio na tela e diz ao recém-chegado para checar o espelho. Apontando para uma porta fechada, o homem tatuado explica que um membro pleno fica lá para vigiar todos. Lágrimas enchem os olhos do homem grande enquanto ele pergunta quanto tempo é necessário para finalmente atingir o próximo nível. Ouvir que leva pelo menos 2 anos faz o protagonista congelar em total descrença. O sujeito magro ri porque ainda lhe resta mais de 1 ano e o novato está preso lá por muito tempo. De repente, o veterano fumante chuta o cara barulhento porque ele quer ser o primeiro a subir de nível. Parecendo muito irritado, o homem mais velho diz que não consegue ouvir a televisão por causa de todo o barulho que eles fazem. Ele continua golpeando o estagiário enquanto diz para respeitarem seus mais velhos e se esconderem se quiserem reclamar. Voltando seu olhar para o cara novo, o veterano furioso pergunta se ele vai apenas ficar parado lá e assistir ao espancamento. Um soco pesado atinge o protagonista porque o veterano acredita que todos devem compartilhar a punição. O homem mais velho para por um momento porque percebe um olhar estranho no rosto do jovem. Sentindo uma raiva profunda, o novato quer revidar, mas finge ter dor de estômago para continuar infiltrado. Alguém entra na sala enquanto reclama do barulho alto e dos absurdos que acontecem por ali. 2 caras musculosos com tatuagens parecem surpresos, como se tivessem acabado de ver um fantasma aparecendo bem atrás deles. Eles imediatamente se curvam e gritam uma saudação para perguntar se seu superior teve uma boa noite de sono. Enquanto segura algumas nozes, o homem assustador repete sua pergunta, já que não obteve a resposta que queria. Este cara se chama Dharma e ele parece aterrorizado enquanto observa as cascas serem esmagadas em pedaços por uma única mão. Em outro lugar, um presidente está batendo em uma bola de golfe enquanto alguém elogia seu swing incrível com um grito alto. Caminhando lentamente, o velho parece satisfeito, mas também percebe que suas habilidades melhoraram bastante ultimamente. O chefe da facção real, chamado Jotai Seupa, aparece das sombras enquanto fuma um charuto calmamente. Rindo alto, o líder idoso convida o visitante a se juntar ao jogo, mas o chefe mais jovem apenas recusa. Exibindo seu dente de ouro, o veterano afirma que ainda é jovem o suficiente para praticar alguns esportes e ri novamente. Joe fica em silêncio por um momento antes de pedir ao presidente que pelo menos o ajude a trazer de volta a esfera que perderam. Seu subordinado segue rapidamente a ordem e se curva profundamente enquanto o mestre aponta para o objetivo no chão. Uma vítima no chão está sendo contida por uma mão forte enquanto parece muito desesperada e com medo por sua vida. Enquanto o prisioneiro luta, o homem idoso alonga os braços e se prepara para continuar sua sessão de prática. Segurando o taco de golfe perto do rosto do pobre coitado, o vencedor menciona que finalmente recuperaram o objeto deles.
Balançando um taco de golfe, o homem se prepara para um golpe enquanto o alvo permanece amarrado no chão. Cortando rapidamente o ar, o taco de metal se move com velocidade intensa em direção à vítima. De repente a arma para bem na frente do cara, já que o chefe quer conversar primeiro. Sorrindo para o traidor, o velho presidente pergunta que tipo de coragem ele teve para fazer tal coisa. Por que 300 milhões de won valem 2 apartamentos de luxo? O ladrão cometeu um erro enorme. Assim que a fita é arrancada de sua boca, o subordinado finalmente tem a chance de se explicar. Suplicando por misericórdia, o diretor chora, já que sabe que cometeu um pecado que não pode ser perdoado. Para manter o cara quieto, o chefe coloca um dedo sobre os lábios e diz para ele calar a boca. Parecendo completamente aterrorizado, o prisioneiro espera pela próxima pergunta enquanto sua de medo. Rudemente o velho o chama de rato e exige saber o motivo de ter roubado o dinheiro. Sobre o campo de treinamento, a noite permanece silenciosa enquanto as luzes da cidade brilham ao longe. Rindo como um louco, o presidente chama o cara de homem de verdade pelo que ele realmente fez. Saber sobre as contas do hospital comoveu o líder, pois ele acha que o diretor é romântico. Dentro da sombra escura, o chefe diz que quer resolver isso de uma forma romântica também. Levantando as mãos como um boxeador, o presidente quer resolver essa luta usando apenas os punhos nus. Ajoelhado no chão, o homem ouve um acordo para esquecer seus crimes e pagar as contas de sua esposa doente integralmente. Praticando boxe com a sombra por perto, o velho presidente diz que precisa de um parceiro para praticar seu novo hobby de lutar. Olhando fixamente, o chefe pede ao diretor uma resposta sobre esta proposta física perigosa. Aceitando o desafio, o funcionário nervoso se prepara para enfrentar seu superior em uma partida. Pensando consigo mesmo, o trabalhador acredita que pode vencer, já que seu oponente é apenas um homem de cerca de 60 anos. Avançando, ele tenta desferir um golpe rápido antes que o homem idoso possa sequer reagir ao movimento. De repente, um golpe pesado atinge diretamente seu rosto e faz sua cabeça girar para trás com força. Esquivando-se de cada ataque com facilidade, o velho líder se move como um profissional enquanto desfere vários golpes. Zombando de seu oponente, o presidente pergunta a outro homem se sua forma de luta parece boa hoje. Desesperado por uma pausa, o diretor machucado implora por misericórdia enquanto luta para se manter em pé. Ignorando o pedido de ajuda, o chefe desfere uma sequência rápida de socos que sobrecarregam completamente o cara. Rindo alto, o velho afirma que teria se tornado um atleta profissional 10 anos atrás. Olhando para baixo para a bagunça, o presidente se sente orgulhoso de suas habilidades enquanto a vítima geme de dor. Parado sobre o funcionário caído, o líder menciona que a pequena sessão deles ainda não acabou. Descansando confortavelmente, o chefe avisa que roubar seu dinheiro vem com um preço muito alto a pagar. Com aparência muito durona, um homem grande diz que seu grupo segue sempre que ele decide começar uma briga. Segurando um taco de golfe brilhante, ele se pergunta o que seus subordinados brandiriam se ele mudasse de arma. Atrás do machado afiado, o cara pergunta se o inimigo está realmente curioso sobre o resultado. Sobre uma pessoa caída, a figura sombria menciona que resta apenas um taco em toda a área. Inesperadamente, um cara engraçado aparece com uma cueca cobrindo o rosto enquanto parece muito estranho. Por que está nervoso? O homem grande pede desculpas ao seu superior por estragar algo simples. Enquanto recebe um tapa, o trabalhador ouve seu chefe reclamar do perfume errado usado na lavanderia. Mesmo depois de ser atingido, o pobre coitado continua pedindo desculpas enquanto o líder menciona seu amor por morango. Para agradar o chefe irritado, o homem promete lavar tudo de novo para que possa consertar seu erro. Embora esteja confuso, o líder observa enquanto uma mão se move de repente bem na frente de seu rosto. Durante o jogo rápido, a pessoa move a mão e o homem se pergunta o que está acontecendo agora. Rápido e brutal, o tapa pega o chefe desprevenido por causa da velocidade do ataque. Sem dizer uma palavra, o chefe segura a bochecha enquanto o jogo continua sem qualquer misericórdia. Novamente, o homem sente o poder de outro golpe que atinge perfeitamente sua pele. Rapidamente, o oponente termina a sequência enquanto grita o nome do jogo 15 vezes. Um som pesado ecoa enquanto vemos esse cara grande parecendo totalmente farto de tudo o que acontece ao seu redor. O líder musculoso grita com o grupo enquanto os outros se desculpam rapidamente por seus erros. Tomando notas em seu bloco da arma, faz questão de solicitar um perfume de morango para o amaciante de roupas. Sendo massageado por seus subordinados, o capitão explica que subir na hierarquia exige dedicação séria.
Todos encaram o novo recruta porque seu tamanho enorme é honestamente bem intimidador de se presenciar. De repente o lutador veterano faz um sinal com a mão para mostrar que quer testar o novato agora mesmo. Gesticulando com o dedo, o homem com cicatrizes pergunta por que o grandalhão está apenas parado ali em vez de se mover. Observando o líder de perto, o protagonista se pergunta se uma briga está prestes a começar tão cedo no jogo. Sentindo-se um pouco irritado, ele se lembra do aviso sobre seguir ordens e ficar longe de problemas hoje. Sem qualquer aviso, o capitão estende a mão e agarra um ponto muito sensível, fazendo todos congelarem em choque. Parecendo completamente atordoado, o grande estagiário não consegue acreditar no que acabou de acontecer com ele na frente de todos. À medida que a pressão aumenta, um grito alto ecoa pela sala enquanto o líder reclama do treinamento ruim. Apertando os olhos, o grandalhão percebe que está é sua única fraqueza e que dói muito. Os outros membros apenas riem do recruta enquanto ele luta para manter a calma durante esse teste estranho. Suportando a humilhação, o homem pensa nos 2 longos anos que precisa esperar para chegar ao topo. Sentindo-se frustrado, o cara percebe que não pode nem começar uma briga e deve suportar esse tratamento por 2 anos inteiros. Enquanto olha para baixo, o homem barbudo diz ao garoto para relaxar, mas então o protagonista para pensar sobre a situação. De repente, uma ideia maluca vem à mente enquanto o lutador entende que esperar por muito tempo não é mais necessário. Notando a mudança estranha, o chefe se pergunta o que há de errado com o marginal que está agindo de forma muito bizarra neste momento. Com um sorriso sinistro no rosto, o herói finalmente descobre uma maneira de se tornar o capitão executor imediatamente.